Vamos orar? Pai, eu quero louvar ao Senhor pela vida do Bispo Eurípides, pela vida da sua família, da sua casa, seus filhos, suas noras. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre a vida deles. E que o Senhor use, ó Pai, a vida do meu irmão, do meu amado, ó Pai, aqui como vaso, ó Pai. Que ele possa ser canal de bênção, ó Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amados. Última vez que eu estive aqui, esteve conosco o Vitor e a Laís. Hoje está o caçula do papai, o Renan, e a norinha caçula, que é a Mariana. Cada dia eu estou andando com um pedaço da família, porque os filhos vão crescendo e a gente não consegue carregar todo mundo mais. Né, irmãos? Mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu voltei aqui esses dias, dei uma mexida na agenda, pedi para o apóstolo para poder voltar aqui, para cumprir uma promessa. Então, no dia que eu saí daqui, eu visitei um casal que a gente ama muito, né, e falou para o dia que você voltar, eu vou na igreja. Eu falei, eu vou arrumar minha agenda para voltar, né? E ontem eu fui visitar a Luciana e o Zé Neto, falei, eu voltei porque vocês disseram que eu ia na igreja, então eu estou aqui hoje, só vim aqui porque vocês falaram que vinha. Então, irmãos, estou aqui cumprindo uma promessa, né, irmão? E são pessoas muito preciosas, né? Aproveitamos, visitamos alguns irmãos que a gente teve tempo, oramos com algumas pessoas, e se eu não fizesse isso agora, o Gustavo falando com o Gustavo, eu só tinha jeito de mudar alguma coisa para vir novamente final de outubro, início de novembro, por aí, que a gente conseguia organizar algumas coisas. Mas estou aqui hoje, pedi para voltar, tá, irmãos? Então, assim, por isso que ele está me ameaçando tanto desse jeito. Ele está se sentindo ameaçado por mim esses dias, mas eu falei, pode ficar tranquilo, não tem jeito, vou ficar 6 meses sem chegar perto de você agora, 6 meses. Hoje eu quero falar de um assunto, quero tentar falar desse assunto, porque durante o louvor a gente estava louvando a Deus, e eu senti muito forte no meu coração, que Deus fará algumas coisas muito importantes no nosso meio hoje. Deus vai ministrar tremendamente no seu coração. Eu não sei o que você está precisando, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer ministrar algo diferente na sua vida. Eu tenho crido, irmãos, e eu tenho pregado que Deus tem algo novo para nós. Pastor, mas que novo é esse? O novo que Deus tem para nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. É a coisa mais nova que existe, e Ele renova tudo nas nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre Jesus, a água viva que precisamos. Quero falar de algumas coisas inerentes a isso, mas eu quero entrar no cerne dessa palavra. Eu preguei ela outro dia na Fama, e igual eu comentei a última vez que eu estava aqui, tem algumas coisas que, se você for falar, você sempre vai falar daquilo que está com o seu coração aquecendo. Se alguém te dá um tema, você fala daquele tema que te deram, não é verdade? Mas se você tem algo no coração, te dá oportunidade para falar, você vai falar daquilo que está queimando o seu coração, aquilo que está forte na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, Evangelho de João, 4:10. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, tudo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A coisa mais importante na vida de um cristão, na vida de um servo do Senhor, é experimentar a vida que está em Deus. A coisa mais importante para nós é experimentar a vida que está em Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos experiência nas nossas vidas e experimentamos Jesus como nosso Salvador, mas vivemos de forma no nosso viver diário como se não tivéssemos bebido da água viva que Ele nos dá.
Vivemos de forma que não percebemos ou não entendemos, não compreendemos as coisas que Jesus está dando, a maneira que Jesus está fazendo. Nós vivemos assim. Querido, Jesus é o doador da vida, Ele é Deus, Ele é na sua totalidade 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem, Ele também é 100% humano. Nós às vezes temos dificuldade de entender a humanidade de Jesus, porque nós conseguimos pensar em Jesus somente como Deus, mas Ele foi 100% homem, Ele conhece o que é o ser homem, Ele conhece as coisas inerentes do homem, Ele sabe o que é viver nessa terra. Jesus é a palavra encarnada, a palavra de Deus é a Bíblia, mas o Senhor Jesus é a própria palavra, é a palavra manifesta de Deus, é a personificação do Deus invisível. Ele nasceu como homem e morreu aqui nessa terra como homem, mas a morte dele não foi como de um homem normal. Mas enquanto ele esteve aqui, ele não fez outra coisa a não ser se doar em favor do homem. Enquanto ele esteve nessa terra, tudo que ele fez, ele se doou para o homem. E nós queremos nesta noite, queridos, falar daquilo que Jesus é, como ele se apresenta nesse texto, como a água viva. É uma água que nos lava, que nos limpa, que nos transforma, que nos purifica, que nos restaura. No Velho Testamento, quando o sacerdote tinha que entrar para trabalhar, para exercer aquilo que ele tinha que fazer dos ofícios sacerdotais, a primeira coisa que ele fazia era se lavar em água. Ele se banhava em água. Ele não podia transpirar diante de Deus, a roupa dele não podia ter nada de lã, porque se saísse uma gota de suor do corpo dele, ele morria instantaneamente quando ele chegava na presença de Deus. E esta água que o sacerdote se lavava, já representava a palavra, representava Jesus como a palavra. Amém, irmãos? E ele está falando nesse texto, que ele quer fazer fluir de nós uma fonte de água viva. Essa água jorra em nós. Em João 7,38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós temos Deus nas nossas vidas, quando o Senhor está em nós, é como se nós nos tornássemos uma fonte. E Jesus está dizendo que nós somos essa fonte, que dentro de nós brota uma água viva, ou seja, as águas dele estão brotando dentro de nós, e essas águas que brotam dentro de nós geram vida para toda a eternidade. Ele doou a vida dele a nosso favor, ele ministrou a vida dele na cruz do Calvário por nós, e para nos transformar em fonte. E agora, queridos, essa fonte, ela jorra, ela brota água que não é nossa, águas do Senhor, é a vida de Deus. Ele tem esse poder criador, ele tem esse poder restaurador, e sempre existiu nele. Hoje Deus te faz livre, Ele te fez livre para poder fluir nestas águas do Senhor, correr no nosso meio, andar no nosso meio, caminhar entre nós, a vida dele passando de uns para os outros. Essa é a fonte de água viva. E Deus fez de nós, irmãos, uma fonte que tem água. Nós não somos reservatórios secos, nós não somos pessoas secas, mas Ele também não nos deu essa água para que nós possamos ser represa, reter a água só para nós, ter a água só para o nosso uso pessoal. Uma fonte não existe no seu benefício próprio, uma fonte existe para dar água, para que outros possam beber desta água. Não é verdade? Eu lembro de coisas que eu vi quando era criança, e depois que eu saí da roça, mudamos para a cidade, eu tive pouca oportunidade assim de andar no mato, poucas vezes, mas eu me lembro de coisas que eu vi quando era criança, que a gente ia brincar no lugar onde minava a água, a gente tentava parar a água de sair, a gente tampava o lugar, a gente tomava uma pedra, punha alguma coisa, que a gente queria fazer a água ficar parada. Não tem como, irmãos. Naturalmente não tem como você bloquear a nascente de uma água, não é verdade? Você para ela vai rompendo com tudo que tem em volta, vai liberando, vai saindo, e a água vem. A vida de Deus vem, essas fontes que Deus
fez de nós, irmãos, fez para que outros possam beber das águas que Ele nos dá, que é a água viva, para que outros possam beber através de nós, da própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a fonte aonde nós podemos fluir. Nós só fluímos porque as águas são deles. Nós não temos nada para dar nada para ninguém, irmãos. Se você se aproximar de alguém, se aproximar de mim, você vai ver que de mim mesmo eu não tenho nada para dar para alguém. Não tem nada. E você vai perceber que tem muita coisa ruim na minha vida. Se você for conviver, você vai descobrir áreas da minha vida que você não gostaria de saber. Que isso, pastor? Queridos, nós somos assim. Todos nós. Se a gente tem alguma coisa, não é porque nós merecemos, é porque o Senhor nos dá. É porque Ele fez, Ele quis dar e Ele derramou sobre nós. Mas nós temos dado de beber destas águas maravilhosas que nós temos? Quais são as águas que você tem bebido? Quais são as águas que você tem dado? Quais são as fontes que você tem se alimentado delas? A palavra de Deus fala, o texto que nós lemos, que Jesus é esta fonte, e Ele quer ser esta fonte, fluindo através de nós, mas muitos de nós não temos bebido, não temos dado de beber, ou não sabemos nem mesmo que nós somos essa fonte de água viva. Deus quer mudar as nossas águas, irmãos. Deus quer fazer separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Deus quer fazer separação entre o que é celestial e aquilo que é natural, entre aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. Deus está colocando ordem no caos. Deus está equilibrando as coisas, consertando as coisas e colocando no lugar, porque Deus precisa nos levar a um novo nível de fé, uma nova etapa de crescimento, um novo patamar nas nossas vidas. Muitas pessoas estão passando por pressão nesses dias, porque ainda não entenderam que é Deus trabalhando nas suas vidas para te levar a um novo nível nele. Deus quer te tirar do lugar, sabe o que Ele faz? Fogo e pressão. Deus quer fazer você crescer, Ele derrama fogo e pressão. Quer limpar, Ele derrama fogo. Quais são as suas fontes? Eu me lembro quando eu era pastor aqui, uma vez eu convidei uma pessoa para pregar. E eu havia convidado, uma quinta-feira, ele ficou de me ligar na terça-feira para pregar, para confirmar. E quando ele ligou, vou ligar para te confirmar. Falei, ok. Na sexta-feira, me liga uma pessoa, uma irmã que eu confio muito, e ela diz assim, quem você convidou para pregar aí? Eu vi você convidando uma pessoa. Falei, por quê? Ele falou assim, porque eu vi a água que ele dá de beber. E eu olhava no poço que ele tem. Eu olhava lá dentro, e a água era limpinha, limpa, transparente, não tinha nada. Mas de repente a luz de Deus vinha como o sol, que alinhava no meio-dia, em cima daquela fonte, e iluminava até lá no fundo. No meio da água que ele ia dar para o povo beber, tinha cabelo, e tinha uma cobrinha branca que andava no meio das coisas assim. Sabe o que é que eu fiz? Senhor, eu retiro o convite, está proibido de vir, não vem, não é para vir, não vem. Na terça-feira ele ligou cancelando. Às vezes a gente pensa que as pessoas, a gente olha com os nossos olhos naturais e não vê. Está tudo bem. Uma água, que o irmão me trouxe uma água para tomar. Essa água está limpa e está pura. Mas se eu colocar açúcar nela, ela continua pura? Ela está boa para o consumo. Ela não está limpa mais. É verdade ou não é, irmãos? O que Deus nos dá para beber é uma água limpa, pura, sem contaminação, sem mistura. E a água que nós temos para dar para as outras pessoas tem que fluir através de nós, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma impureza, sem nenhum adendo, sem nada que contamine, porque a água que flui através de nós é a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? E Ele tem que ser cada dia mais nas nossas vidas essa fonte. Agora, irmãos, existe algo que aconteceu com um povo no meio do deserto. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, vamos lá, vamos conferir esse texto. Êxodo 15, verso 23 a 27. Diz assim, e chegaram a Mara, mas não podiam beber as suas águas, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma ordenança, e ali os aprovou, e dizendo,
se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. Esse texto está falando do povo de Israel no deserto. Agora imagina comigo, o povo, em torno de 4 milhões de pessoas, estava sedento, e eles chegaram no lugar que a água que existia estava contaminada, estava amarga. Os estudiosos, os teólogos, dizem que o que aconteceu com aquelas águas, era que elas estavam tão amargas, que provocou diarreia em todo o povo de Israel. Imaginou aí 4 milhões de pessoas, por metade, 2 milhões com diarreia. Isso não é uma pesquisa minha, um teólogo, alguém escreveu sobre isso. Porque as águas estavam amargas. Já não tinha águas para beber, não tinha água para higiene pessoal. Imagina a calamidade que se instalou no meio daquele povo. Imagina a situação que o povo ficou vivendo. Antes deles esperarem Moisés, que sempre acontecia algo, antes de esperar Moisés dar uma direção para aquilo que estava acontecendo, eles tomaram a iniciativa de ir até o poço. E eles descobriram que a água estava amarga. Queridos, quando a gente se precipita, quando a gente não espera, quando a gente não aguarda, normalmente nós encontramos somente amargura nas nossas vidas. E esse texto aqui fala que esta água amarga atuava como um laxante. Você imaginou a quantidade de gente que tomou laxante no mesmo dia? Como que ficaram essas pessoas? Deus cria então um ato profético. Deus vem e fala para Moisés, olha, coloca, está vendo aquela árvore ali? Pega aquela árvore, corta aquela árvore e joga nas águas amargas. Porque aquela árvore, esse ato profético, vai pegar aquelas águas que estão amargas e vão transformar em águas doces. Sabe o que aquela árvore aponta, queridos? Aquela árvore aponta para o Senhor Jesus como a árvore da vida. Quando ela foi cortada e lançada naquelas águas, estava dizendo, virá um tempo que a árvore da vida, que é o Senhor Jesus, será lançado sobre toda a amargura da humanidade, e vai tirar toda a dor, e vai curar as fontes do homem, vai curar as fontes que eles estão bebendo, vai curar das fontes que estão fluindo através dele, e vai ser derramado um tempo de cura, um tempo de restauração na vida de todo homem. Deus mostrou que Jesus era o único que podia mudar e transformar aquela águas amargas em águas doces. Deus pode entrar e mudar. Só Deus pode entrar e mudar as nossas fontes. Quantos de nós que estamos debaixo da palavra, temos Jesus, mas ainda não experimentamos dessa água viva? Por quê, queridos? Porque muitas das fontes ao nosso redor estão cheias de coisas amargas, estão cheias de amarguras, e essas amarguras têm nos contaminado. Olha, é fácil a gente identificar, saber quando uma pessoa está amarga. É ou não é, irmãos? A fonte do que ela fala. Quando alguém é amargo, você chega perto da pessoa, ela só fala de coisas ocas, vãs, só fala daquilo que tem dentro dela. Sabe, irmãos, nós precisamos nos libertar dessa doutrina humanista, porque nós pensamos muito e argumentamos muito. Nós precisamos nos libertar dessa capacidade de convencimento, de argumentar contra coisas, justificando as nossas atitudes. Nós precisamos nos libertar dessa vida humanista, que justifica os nossos atos, as nossas atitudes, para permanecermos presos em fontes que não são as fontes do Senhor. Enquanto Moisés não atuou ali, fez esse ato profético, o povo continuava com amargura. Se nós decidimos andar por um caminho, caminhar debaixo de um comando, debaixo da liderança, debaixo do comando do Espírito Santo, nós precisamos aprender a beber da vida do Senhor. Ou se nós não bebemos da fonte que é o Senhor, nós vamos beber de coisas amargas, de fontes contaminadas, o resto das nossas vidas. Não tem jeito de ser diferente, irmãos. Eu fico lembrando, acho que somente Moisés, um bom líder como ele era, poderia administrar aquele poço, a pouca água que tinha, para a quantidade de gente que tinha naquele lugar, e não deixar o povo experimentar de coisas amargas, gerando vida.
Muita gente, irmão, muitas pessoas, ao invés de estar dando de beber da vida do Senhor, da vida genuína de Deus, eles estão dando de beber e bebendo de águas de amarguras e não percebem. Eu tenho um amigo que é pastor hoje, ele é de outro ministério. E alguns anos atrás, Deus me disse que ele estava bebendo e dando de beber de águas amargas, de fontes amargas, dando de beber para os outros fontes de amargura. Ele justificava, ele explicava, ele falava daquilo, ele justificava a atitude, ele falava, além da amargura, ele já estava amargurado, justificando de estar daquele jeito, e ele se tornou cada vez mais murmurador. E quando nós estamos amargurados, nós nos tornamos murmuradores, e murmuramos mais do que agradecemos. É onde nós vemos, irmãos, eu percebo, Deus trabalhando. Eu vejo alguns anos atrás, e eu falo disso publicamente, minha esposa e os meus filhos estão aqui, eu vejo como que Deus trabalhou isso dentro da minha casa. O ano passado foi o ano da gratidão no ministério, o ano anterior, eu comecei a experimentar algumas coisas à minha volta, e chegou um momento na minha vida, que eu tomei uma decisão, até dentro da minha casa, com minha esposa e os meus filhos, eu falei para eles, eu estou fechando os meus ouvidos, eu estou lacrando os meus ouvidos, para não ouvir coisas que vão roubar a minha fé, eu estou lacrando a minha mente, os meus olhos, contra toda fonte de amargura, de ressentimento, para que eu possa ver e sentir a vida de Deus. Eu não vou permitir que essas amarguras continuem a me prender. Queridos, Deus está trabalhando profundamente. Eu falo isso, Deus tem trabalhado profundamente na minha vida, na minha casa, na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos discípulos. Tem trabalhado com a boca, tem tratado profundamente com as fontes que nós vivemos, com a nossa língua, com a murmuração, com aquilo que nós estamos falando, com a amargura que nós vivemos, porque Jesus quer fluir em nós como um rio de água viva. E Deus quer fazer, irmãos, e está fazendo. Eu me lembro uma vez, quando eu saí daqui de Piracanjuba, isso deve ter no mínimo 8 a 9 anos, vai fazer 12 anos que eu saí de Piracanjuba. Houve um problema financeiro na igreja e o tesoureiro da igreja tinha deixado 40 dias sem dinheiro para pagar o aluguel. E eu estava doente, com raiva, triste. Eu acho que tem em torno de 8 a 9 anos isso. Eu cheguei na igreja, sentei, eu não tinha forças para levantar, para cantar, e o apóstolo pregando. Ele pregava e dizia assim, sabe por que as coisas ainda não aconteceram na sua vida? Porque tem muita carne na sua vida, a sua carne precisa morrer. Eu falei, é mesmo, Senhor, tem carne, eu estou chateado, é carne minha mesmo, tudo que eu estou sentindo é pura carne, mas olha o que estão fazendo comigo, eu tenho direito de estar desse jeito, eu tenho direito de estar dessa forma. E continuei mais uns minutos, ele falou outra coisa, eu falei, é verdade, Deus está pregando para mim, mas eu tenho direito de estar amargurado, com raiva do jeito que eu estou. Deus me perguntou assim, até quando você vai ficar desse jeito? Eu falei, como, Senhor, até quando? Olha o que estão fazendo comigo, olha como eu estou, olha a situação que está a minha casa, olha a situação que está a minha família, olha o que estão os meus filhos. E continuei, Deus perguntou novamente, até quando você vai ficar desse jeito? Aí eu falei, como, Senhor? Como? Aí o Senhor me disse assim, e me perguntou novamente, até quando você vai ficar desse jeito? Aí eu falei, Senhor, por quê? Que jeito? E Deus me disse, enquanto você estiver assim, eu não posso te usar. E é como se o Senhor me mostrasse dentro da igreja, fizesse assim com a mão, e disse assim, em nenhum outro, e me mostrava os bispos, os pastores, a liderança que estava dentro das igrejas, e disse assim, em nenhum outro eu pus o que eu pus dentro de você, e enquanto você estiver assim, eu não posso te usar. Então, sara logo, porque eu estou precisando te usar. Tem muita gente aqui que precisa do que eu pus dentro de você. Deus não me respondeu do meu lamento, Deus não respondeu da minha carne, Deus não falou que eu tinha direito de ficar triste, Deus não disse nada a respeito do meu lamento, só Deus me mandou estar curado.
porque enquanto eu estivesse daquele jeito amargurado e ressentido, eu estava bloqueado e Deus não podia me usar. A partir daquele dia, estou bem, estou mal, estou com problema, sem problema, estou alegre, estou triste, eu entrei, eu subi, eu vim para a igreja, não tem nada que me atrapalha, nada tira minha adoração, nada tira o meu louvor, nada tira a minha comunhão, nada tira a minha posição, porque o que Deus colocou dentro de mim é para fluir como um rio de água viva, e eu não posso obstruir essa fonte de água viva, eu não posso permitir isso, irmão. Nós não podemos ter dentro de nós dois tipos de águas. Tiago 3,11 diz assim: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso? Queridos, nós lidamos todos os dias, todos os momentos, com todas as formas de tristeza, de amarguras, de problemas no meio do corpo de Cristo, no trabalho, aonde você está, o tempo inteiro nós estamos lidando com situações de pessoas que estão bebendo ou dando de beber de fontes que não são do Senhor. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. E quantas vezes que as pessoas vêm até nós e ao invés de nos dar água viva para beber, eles nos dão coisas amargas e nos dão de fontes amargas, pessoas feridas, pessoas ressentidas, pessoas amarguradas. Quantas vezes nós queremos o fluir da água viva, queremos o fluir de Deus? Levante sua mão para o céu, a mão direita, e fala assim: Espírito da verdade, vem sobre mim hoje. Põe a mão na sua cabeça, põe na sua cabeça e fala: Espírito Santo, Espírito da verdade, venha na minha vida. Amém, irmãos? Nós precisamos clamar a luz do Senhor sobre nós, amém, irmãos? E olha, e algo importante, quando a gente fala de clamar a luz do Senhor, quando a Bíblia fala de luz, ela não está falando somente de iluminar, porque todo o Velho Testamento, toda vez que falava de luz, está dizendo a luz associada com fogo. Não existia luz antigamente se não fosse com fogo. Então a luz do Senhor, quando vem, é para queimar, limpar e purificar. Amém, queridos? E quantas vezes nós bebemos dessas fontes amargas? Eu já tenho um tempo que a gente ora, e eu identifico esse tipo de coisas que a gente lida dentro da igreja, fora da igreja, à nossa volta. Eu falo que isso se chama inveja amargurada ressentida. Tem muita gente que vive dentro dessa amargura, ele é ressentido o tempo inteiro. Quantas pessoas que ficam amargas porque alguém comprou uma roupa nova, ou porque a célula da pessoa está tendo mais gente do que a dele, ou porque o outro está dirigindo louvor melhor do que ele, um foi convidado para ministrar e o outro não foi. Quantas pessoas que ficam amargas porque alguém trocou de carro. Quantas pessoas ficam amarguradas porque alguém está conseguindo um sucesso maior do que o seu. Sabe o que é isso? Inveja amargurada, ressentida. A gente não fala, mas a gente fica amargurado, fica ressentido. Isso nos bloqueia, contamina as nossas fontes. E a Mariana, eu estava falando disso lá em casa outro dia, e quando eu falei desse assunto, ela disse assim: bispo, essa inveja amargurada, ressentida, é sentimento de filho. Falei: como, Mariana? Ela foi me explicar, é a pessoa que se acha filho, que tem direito de filho, que é como filho, mas se sente que é tratada de forma diferente pelo pai. Aí ele fica amargurado e ressentido, porque acha que o pai, o líder, ou a pessoa que está perto, aquele outro que deveria fazer a coisa, faz de uma forma diferente para o outro, aí ele fica ferido e machucado. É o problema do filho, é o filho chateado com o pai. E quantas vezes nós estamos feridos e não estamos fluindo a água viva do Senhor, porque nós estamos feridos com Deus, feridos com algo que Deus fala, algo que Deus fez, que pensamos que Deus poderia fazer de outra forma. Essa raiz tem que ser retirada de dentro de nós, para podermos fluir com águas vivas. Amém, igreja? Nós olhamos para, mas isso não existe no meio. Existe, irmãos. Quando Deus nos mostra isso em visão, Ele mostra como se fosse uma baba, uma gosma verde, um trem pegajoso, jogado em cima das pessoas. É um sentimento de coisa amarga, a pessoa está amarga, nem sabe por que está amarga. É forte, você está dizendo isso? É, mas é algo que nós precisamos ser curados. Nós nos ferimos, magoamos, e a água, a fonte de água viva dentro de nós, se tornou contaminada.
Eu falo abertamente para todo mundo, eu sei o lugar que eu tenho no coração da minha liderança, eu sei o espaço que eu tenho, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus me chamou para fazer, e infelizmente vai igual. Eu não sei com alguém que eu estava conversando essa semana, fim de semana, foi com o irmão Tião, e estava falando para ele assim, não, mas todo mundo gosta. Eu falei, irmão, com certeza você vai achar gente que não gosta de mim. Eu não agrado, eu não dou conta de agradar todo mundo, não tem jeito, ninguém, irmãos. Eu vi uma pesquisa outro dia no rádio, acho que era mais ou menos assim, de 100 pessoas que têm contato com a gente, 25% nos amam, 25% nos suportam, 25% é indiferente e 25% nos odeia. Isso é uma pesquisa mundana, irmãos, não é dentro da igreja. Não quero trazer isso para a igreja, porque aí eu teria que gritar muita misericórdia. Não é verdade, irmãos? Aí tem que ser muito misericordioso, Deus. Não é assim? Porque a gente lida com sentimento, irmãos, o tempo inteiro, e nós não separamos o nosso sentimento quando nós estamos com um problema, nós não focamos só no nosso problema, tudo à nossa volta parece que representa aquele problema, nós vivemos o tempo inteiro naquilo, a vida inteira. Deus quer curar as nossas fontes, Jesus quer curar as nossas fontes, Jesus quer curar a água que nós estamos para os outros, dando para os outros de beber, irmão. Jesus quer te curar, Jesus quer curar a água que nós bebemos, Jesus quer nos curar dessa prisão de dor, de amargura, de ressentimento. A água viva do Senhor quer entrar dentro de nós, Ele é a fonte viva, Ele é força, vigor, poder, é Jesus, é Senhor. Hebreus 4,15 diz assim, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, quem tem esse tipo de sentimento, a primeira coisa que acontece na vida dele, ele se torna separado da graça de Deus. Misericórdia, irmãos. Nós não conseguimos experimentar a graça do Senhor, porque nos prendeu, nos feriu. Jesus quer te tirar dessas fontes. Eu me lembro de algumas vezes em que, dentro do ministério, eu já lidei com algumas situações, algum tempo atrás, em que pessoas iam para dentro de casa, amigos meus, bispos grude comigo, sentavam para conversar comigo e falavam algumas coisas, o que eu estava dizendo, era tudo verdade, mas verdade sem a graça de Deus mata, fere, e Deus me ensinou isso aqui na prática, que aquela pessoa estava amargurada, e o que ela estava fazendo comigo, ela estava me dando de beber de uma fonte amarga. A minha esposa, a Dina, me chamava, bem, vamos em tal lugar, eu falava, bem, eu não quero ir. Ah não, você está, amor, eu não quero ir, a conversa que vai rolar, a fonte que vai vir, a coisa vai me deixar chateado, a fonte vai ser ruim, não vamos visitar, amor, não dá para ir, não tem condição, eu não dou conta de sentar. Perdoa uma expressão, irmãos, eu não tenho aquele sentimento de cão sarnento, que senta para ficar lambendo as feridas um dos outros. Se alguém quer conversar comigo para ser curado, ser sarado, vamos falar, mas sentar para ficar remoendo a amargura, falando da amargura, fortalecendo a amargura, como um câncer que corrói, contaminando a água viva do Senhor, contaminando a vida, eu não quero isso para mim, eu quero água viva. E tem muita gente que só vive na losma. Como é que é uma coisa bem amarga? No boldo, mas eu acho que boldo não amarga, não sei. Fel, vive no fel da amargura, igual a Bíblia fala, entendeu? Que estão o tempo inteiro, queridos, Deus quer te tirar dessa fonte amarga, Deus quer entrar aí como árvore da vida, Jesus, para mudar a sua fonte e fazer fluir água viva.
Quem chegar perto de você vai beber da água mais pura, mais mineral, mais cristalina, mais limpinha que possa existir, porque Jesus, a árvore da vida, está sendo lançada nas suas fontes hoje, está sendo lançada na sua vida, está lançado na tua casa, na sua família, na tua história, para mudar a tua história, para mudar a tua fonte, mudar a tua maneira de pensar, mudar a tua maneira de agir. Ele quer te levar de volta para a graça dele. Não pode deixar, querido, que a amargura, porque ela nos afasta da graça de Deus, ela nos tira da vida de Deus. Quantos de nós a gente olha para as coisas? Quantas pessoas não suportam o sucesso do outro? Tiago fala que tem muita gente que pede e não tem, porque pede mal. A coisa mais difícil, irmãos, é a gente se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil, é ou não é? Mas alegrar com a alegria dos outros, alegrar porque alguém tem e você não, alegrar porque, toda vez que tem isso, irmãos, o sentimento nosso é, Deus, o Senhor tem filho privilegiado, porque ele e não eu. Por que o Senhor está dando para ele? Você não sabe as sementes que ele tem? Você não sabe a maneira que ele é? Você não sabe daquilo que ele tem feito? A gente vê o sucesso, não vê a semente, não vê o tempo gasto diante de Deus, não vê o coração. Deus vê o coração, a gente não vê. Por que algumas coisas nossas estão retidas? Será porque a nossa fonte não está contaminada? Será que nós não estamos precisando dessa água viva, Jesus, a água viva, entrar em nós e mudar as nossas fontes? Será que nós não estamos precisando dessa água viva para beber de novo e restaurar as nossas fontes? Irmãos, como eu vejo no meu espírito pessoas, irmãos feridos aqui dentro, que estão chateados, feridos com alguma coisa ou com alguém, estão rancorosos, ressentidos, brotando amargura, raiva. Deixa Jesus entrar aí. Ele é a fonte de água viva. Ele quer fazer fluir do interior, do teu interior, uma água viva que vai mudar a sua história. Ele quer te dar uma água que ninguém vai poder suportar ela, resistir a ela, porque essa água viva, Ele é o próprio Senhor. As nossas fontes, as nossas águas precisam ser colocadas no lugar. Hoje Deus quer fazer separação entre as águas do céu e as águas da terra. Fazer separação sobre as águas que vêm dele e as águas que vêm dos homens. Quantas pessoas estão misturando as águas de baixo com as águas de cima, aquilo que é do homem com aquilo que é de Deus, estão se contaminando, estão torcendo as coisas. Deus quer restaurar as suas fontes e colocar ordem no caos. Deus quer dar ordem e dizer: o caos entra no lugar, o caos entra no lugar hoje. Jesus vai vir sobre nós, irmãos, retirando aquilo que não é nosso, o que não é dele. Ele vai nos limpar, vai tirar todo e qualquer de nós sabor amargo. Quantas vezes a gente chega perto de alguém e você fala: por que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui hoje? Urubu só vê carniça, beija-flor só vê o néctar das flores. Qual é a natureza? De vida ou de amargura? Jesus quer nos curar, irmãos. Ele é a fonte de água viva. Quantas vezes a gente, na igreja em Goiânia, já tivemos visões com fontes jorrando no meio da igreja, e jorrava, e limpava, e organizava. O projeto de Deus para nós, irmãos, é que as nossas vidas se tornem esta fonte de vida. Todo mundo que tocar você vai experimentar da vida de Deus. Todo mundo que chegar perto de você, no seu trabalho, aonde você for, vai experimentar a vida de Deus. Vai falar: o que tem diferente na sua vida? Que graça é essa? Que unção é essa? Por que você é desse jeito? Todo mundo que chegar perto de você vai tocar a vida de Deus que está fluindo através de você. Todo mundo que chegar perto, ele vai ver que do seu interior está fluindo um negócio diferente. Essa vida é Jesus. Quem se aproximar de você vai falar: eu quero dessa água. Eu quero saber o que está acontecendo com você. Você não tem tristeza não? Você não tem dor? Você não tem dificuldade? Você não tem lutas? Deus vai dizer para você:
Está dizendo para você: eu sou essa fonte hoje para a sua vida, eu quero ser isso na sua vida, eu quero te levar a fontes de mananciais profundos, eu quero tirar o que é amargoso da sua vida. Sabe, irmãos, nunca existiu um líder tão bom administrador como Moisés. Moisés conseguiu alimentar mais de 3 milhões de pessoas, ele deu água para o povo beber, Deus usava ele para cuidar do povo. Deus nunca fez nada para o povo se não passar por Moisés. Moisés foi o melhor administrador que Deus levantou. Não existe nenhum líder de êxito, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que conseguiu êxito na sua vida, que não passou pelo processo de aprender a calar a boca. Não existe nenhum. Ou você aprende a controlar a sua boca, a sua língua, ou você cava a sua própria cova. Não existe maneira de você cavar uma fonte. Ou você bebe da fonte de Deus, da água viva, que você não precisa cavar, Ele mesmo nos dá dessa água, ou você cava fontes de amargura. Precisamos nos afastar dessa contaminação. Jesus quer sarar as suas fontes. Jesus quer sarar as suas fontes. Esse é um tempo de cura, é um tempo de restauração. Jesus quer sarar a sua vida, e Ele quer tirar de você esse sentimento de amargura, esse sentimento que tem ruído, corroído o seu interior, o seu viver diário. Quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres que têm dificuldade de ir para casa, que prefere emendar o dia trabalhando, não quer chegar em casa, porque a fonte dentro de casa está amarga. Quantas mulheres que estão na rua, trabalhando, cuidando das coisas, sempre fazendo alguma coisa, porque a sua fonte, o seu marido está amargo, os seus filhos. Quantos filhos são amargos com pai, com mãe? Quantas mães que estão amargas e destruindo a vida dos seus filhos? Quantas pessoas que diziam que tem Jesus, mas ainda estão tendo contaminações na sua vida, e a fonte que ele tem não é a fonte do Senhor. Precisamos permitir que a luz do Senhor venha sobre nós. Precisamos permitir que a vida do Senhor nos alcance. Amém, igreja? Precisamos permitir hoje. Deus quer entrar na sua vida, na sua casa. Eu lembro daquela música do Zaqueu, né? Nós cantamos muito ela, e às vezes a gente canta algumas coisas que a gente canta sem pensar nas coisas. Ele cantava: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. O que é? A gente pede para Deus fazer um milagre. Para ter um milagre, precisa de ter a situação para criar um milagre. O milagre só acontece onde o natural não tem condições de fazer mais. Aí entra o milagre. E às vezes a gente pede o milagre sem saber o que a gente está pensando. Você pediu um milagre, Deus vai trabalhar na sua vida para fazer um milagre. E às vezes o processo do milagre é doloroso. Por isso nós precisamos estar com as nossas fontes saradas, limpas. Deus quer curar você. Deus quer restaurar. Jesus quer mudar a fonte. Qual a água que você tem bebido? Eu tive uma época, eu já mencionei isso, que eu parei a minha vida. Fechei os meus ouvidos contra qualquer coisa que queria roubar a minha fé. Eu me afastei. Eu me afastei de pessoas que queriam só me dar águas amargas. Nós não vivemos, irmãos, só para acalentar ou tocar feridas ou águas amargas uns dos outros. Se tem a água viva que tem em mim, tem que tocar na fonte amarga, e ela tem que ser limpa e tem que ser purificada em nome de Jesus. Todo aquele que se torna amargo, ele se afasta da graça de Deus. E terrível coisa é nos afastarmos da graça, da misericórdia. Deixa Jesus te levar de volta às fontes. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar. Deixa Jesus te levar de volta às fontes.
Deus quer. Te ensinar o processo. A gente tem muita dificuldade para aprender uns com os outros. Aí precisa de Deus trabalhar pesado em nós. Presta atenção. Deus não vai te ensinar a lição que Ele já ensinou para o seu irmão, porque Ele quer que a gente aprenda uns com os outros. Se você já descobriu alguém que aprendeu algo e você não, corre e aprende com ele. Você não vai ter que passar por processo, ele já passou, já está com tudo pronto. Aprende, deixa Jesus te curar.